Olá, amigos. O programa de hoje da Adega Atlântico vai nos levar para Requengos de Monsaraz, para o Monte dos Perdigões, onde Henrique Granadeiro produz essas maravilhas de vinhos que são o Tapada do Barão, o Polifonia Reserva e o Polifonia Signature. Daniel de Paula esteve lá. Vamos conferir. Toda obra de arte começa com inspiração. Seja na música, na cerâmica ou no vinho, o importante é se preparar bem para colocar em prática qualquer talento. E tudo isso nós encontramos no Monte dos Perdigões, que fica em Requengos de Monsaraz, Alentejo, sul de Portugal. Aqui o desenvolvimento passa pertinho, mas as raízes do passado ajudam a manter em alta o teor cultural de cada garrafa do Tapada do Barão ou do Polifonia, que o empresário Henrique Granadeiro produz há 10 anos. Para manter esse cenário inspirador que propicia os vinhos do autor, a história da propriedade se liga a esses jacarandás brasileiros de 150 anos, trazidos da Bahia pelo homem que primeiro utilizou esse espaço para produzir arte. Aqui viveu e compôs boa parte de suas obras o músico Luiz Freitas Branco, maior compositor e maestro português do século XX e que ganhou uma placa em sua homenagem na parede da sede. Estou ao lado de uma figura ímpar da produção de vinhos em Portugal, um homem de negócios, um homem do mundo dos números, um homem das telecomunicações, um homem do vinho. Henrique Granadeiro, que entre tantas funções e atividades na vida profissional e particular, é também um grande produtor de vinho, é um dos administradores da Fundação Eugênio de Almeida, aqui em Évora, aqui na região sul, na região do Alentejo, em Portugal, mas só que nós estamos num outro lugar. Nós estamos em Requengos de Monsaraz, pertinho de Évora, um distrito, mas na região do Alentejo, onde ele possui essa propriedade extraordinária, como você pode observar nas imagens. Estamos no Monte dos Perdigões. Trabalhar é sempre importante, cada um tem a sua aptidão, cada um tem o seu dom, cada um tem a sua paixão. Mas eu acho que todos têm uma paixão em comum, o vinho, principalmente aqui em Portugal. Sim, há muitos produtores e nas últimas décadas tem havido muitos novos projetos de pessoas que não tinham uma atividade tradicional na área do vinho. E há muitos projetos de grande modernidade que apareceram ultimamente e, de uma maneira geral, pode dizer-se que hoje que se produz vinho de muito alta qualidade em Portugal. Como é que foi essa história? Como é que surgiu essa ideia de criar uma adega aqui no Monte dos Perdigões? Bom, este Monte dos Perdigões era propriedade do maior compositor português do século XX, Dom Luís de Freitas Branco. E, portanto, há ressonâncias de arte e estética um pouco por todo este ambiente. O vinho também é um produto cultural, quer pelo seu envolvimento, quer por muitos outros adereços em que o vinho é servido. E daí que me pareceu esta uma localização ideal para lançar este projeto que iniciou em 1999, portanto no último ano do século passado já. E o primeiro vinho que produzimos foi em 2001 e desde então temos vindo a incrementar este projeto do vinhos de autor aqui no Monte dos Perdigões. É nesse lugar que o também presidente da Portugal Telecom se renova dos agitados dias do mundo dos negócios que passa a maior parte da semana. Estar longe requer uma boa equipe, que ele se orgulha de ter encontrado. Nós temos um projeto integrado que começa na plantação da vinha, na seleção das castas para essa vinha, até, digamos, à apresentação do vinho na mesa do consumidor. Portanto, há várias disciplinas envolvidas, desde as tecnologias de produção de uva, há tecnologias de produção de vinho, que seguramente vão ver na parte das adegas, quer depois também na apresentação do vinho, porque o vinho também necessita uma certa liturgia da apresentação. O rótulo deve ser apropriado para a qualidade do vinho, a rolha que se usa, há toda uma série de pormenores que tornam de facto necessária
um conjunto de competências e de valências profissionais que só se conseguem em equipa. Eu tenho a sorte de saber constituir equipas. Uma parte da minha vida passou-se com equipas em que eu era sempre o mais novo. E daí passei diretamente para equipas em que eu sou sempre o mais velho. De modo que eu tenho uma equipa muito jovem, muito talentosa e muito dedicada e muito competente. E, de facto, tenho muito orgulho no meu vinho e também na equipa que o torna possível. A responsabilidade diária para isso cabe à equipe de enólogos que estuda o paladar de cada rótulo para buscar resultados como o Polifonia Signature 2007. O que ele tem de diferença? O que ele traz para a gente? Bem, é um vinho da mesma colheita, com a mesma marca, mas que a referência Signature na marca refere nesta adega que foi um ano especial em que conseguimos elaborar um lote também com características muito particulares e que deu origem a esta pequena produção. São apenas 13 mil garrafas de vinho de 0,75 e que realmente deu origem a este vinho. É um vinho naturalmente com uma elegância muito grande, com uma concentração também ela forte, apesar de não ser um vinho super concentrado e super extrativo, porque mantém sobretudo uma linha nas notas de elegância. Não só o Polifonia, mas a todos os rótulos o tratamento é especial. Também, numa casa como essa, o que é que não se torna tão especial? Mais inspiração a gente encontra nas paredes da adega. Nesses painéis de cerâmica está a história de uma vindima antiga, da colheita da uva até a produção final do vinho, terminando com a grande festa do congraçamento pelo prazer de degustar tão nobre bebida. A grande diferença aqui na adega dos Perdigões em relação à maioria das outras adegas aqui em Portugal e aqui no Alentejo em particular é a maneira da construção do lugar onde é produzido o vinho. Aqui estão, por exemplo, lagares ainda em forma de tanques, mas tudo aqui em mármore, inclusive o piso todo da adega, que visa simplesmente conservar a temperatura. Nesse momento, nós temos aqui aproximadamente 10 graus, que é a temperatura média aqui dentro da adega dos Perdigões, porque essa temperatura ajuda, é um dos componentes da qualidade do vinho. O teto também consegue isolar a temperatura e mantê-la fresca mesmo durante o verão, por causa da irrigação que é proporcionada com água reaproveitável. Esses 14 lagares são todos construídos em mármore, que no piso tem 12 centímetros de espessura para favorecer o controle de temperatura na adega. Aqui não há pisoteio das uvas, porque a empresa investiu nesses robôs para esmagá-las com a força de 42 homens. Depois, o vinho é armazenado em tonéis e guardados para evolução em barricas, tudo em carvalho francês, antes de ganhar um pouco mais de vida na garrafa. Um processo que também é considerado uma arte, que casa bem com a culinária, outra das especialidades portuguesas referenciadas em todo o mundo e que combina com o que se espera desses vinhos no Brasil. Há uma literatura que desenvolve muito o cultivo do vinho como um produto cultural ligado à gastronomia. Há várias revistas que animam esse mercado e para competir no Brasil é de facto necessário ter muitos trunfos. Não é um país onde se pode ir com um vinho qualquer, é um país onde se tem que apresentar um vinho de muito alta qualidade e muito bem apresentado, porque é um dos mercados mais sofisticados que eu conheço nessa matéria. E o vinho, que não era propriamente um produto de grande consumo no Brasil, perante a cerveja, que efetivamente era a bebida mais popular, mas ela vem se afirmando cada vez mais à medida que as pessoas aumentam a sua renda e felizmente, o Brasil está hoje num caminho de progresso sem retorno. Isto nunca mais vai andar para trás. O caminho do Brasil é, de facto, um caminho de afirmação progressiva, quer no contexto da América Latina, quer no contexto global. O Brasil é hoje um dos grandes parceiros do G20 e uma das vozes que vão marcar as escolhas do século XXI. Para ter tanta certeza do sucesso de seus vinhos do outro lado do Oceano Atlântico,
ele usa a sua experiência de empresário internacional. Eu conheço o Brasil há 40 anos, sou um grande brasileiro do coração e de adoção, e eu considero o mercado brasileiro um mercado muito sofisticado. Nós encontramos no mercado brasileiro todos os grandes vinhos internacionais. Muitas das adegas de amigos meus e de pessoas que me têm recebido no Brasil, de facto, têm coleções de vinhos espetaculares. E mesmo ao nível dos restaurantes, nós verificamos cartas de vinhos muito bem elaboradas, muito sofisticadas. Ao nível dos consumidores, o Brasil já tem uma camada de consumidores para as gamas médias altas e altas de vinho, como muito poucos outros países têm. É impressionante como o senhor Henrique Granadeiro sabe como constituir uma equipe capaz de produzir vinhos da mais alta qualidade. Visite o nosso site www.adegaatlantico.com.br e venha conhecer um pouco mais sobre os vinhos do Monte dos Perdigões. Um abraço e até a próxima!